Alvíceras, Alvíceras. História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Robes. Hoje, uma política cristã. Se Constantino, como homem, se revelou um cristão bastante imperfeito, dilacerado entre a sua fé e as suas tentações, há, no entanto, um fato que permanece incontestável. Como imperador, apesar dos seus desatinos, teve o sentido do seu papel autenticamente cristão. Pouco importa que tenha obedecido a intenções políticas ou se tenha deixado impelir por um sentimento mais profundo, ou melhor, que os dois elementos, astúcia e convicção, se tenham misturado na sua maneira de proceder. São os resultados que importam. E os resultados do seu governo são nada menos que a síntese nova entre os dados da religião evangélica e os elementos fundamentais do império, bem como a instauração de uma política cristã, com todos os obstáculos e perigos que isso podia comportar. A julgar pelos seus atos, mais ainda do que pelas suas palavras, Constantino era bem o homem que se considerava investido pela providência numa missão, que se sentia responsável pela salvação do mundo e que, se não ousava declarar-se divino como seus predecessores, podia convencer-se facilmente de que era o representante de Deus na Terra, o longínquo antepassado de Carlos Magno, ou mesmo de São Luís. Resumindo os feitos do seu protagonista, o panegerista do grande imperador, o escritor cristão Eusébio de Cesareia, interpretava, assim, os acontecimentos do seu reino. Abro aspas para Eusébio de Cesareia. Um só Deus foi reconhecido pela humanidade inteira, ao mesmo tempo que se levantou e prosperou um poder único e universal, o Império Romano. O ódio inexpiável, foi desde então banido dentre os povos, e com o conhecimento do Deus único, da única via de salvação, espalhou-se entre os homens a sã doutrina, a doutrina cristã. Muito embora, durante esse período, um único soberano estivesse investido numa autoridade sem limites, reinava no mundo uma paz absoluta. E assim, por vontade expressa de Deus, brotaram juntamente, para a felicidade dos homens, duas fontes de bem-aventurança e de bem-estar: o Império Romano e a doutrina cristã do amor. Fecho aspas. Há, sem dúvida, nestas frases laudatórias, muito do exagero que é habitual em propagandas oficiais, mas muita coisa está longe de ser falsa. Não há dúvida de que o quarto de século durante o qual Constantino dominou o mundo marca o primeiro passo para a cristianização geral da humanidade. São inumeráveis os exemplos que provam a influência direta dos princípios cristãos sobre as decisões legislativas. Vimos já os privilégios concedidos à Igreja e ao seu clero. O domingo, que já não era o dia do sol, mas o da ressurreição, passou a ser de descanso obrigatório e foi colocado na mesma categoria das tradicionais férias pagãs. Foram publicados dois editos particularmente comoventes pelas suas intenções. O primeiro suprimia o suplício da cruz, e o segundo proibia que os criminosos fossem marcados no rosto com ferro em brasa, porque, dizia o texto, a face do homem é feita à semelhança da beleza divina. A política social do reino mostra também as mudanças que o cristianismo começa a operar. Reorganização da família e diminuição do poder outrora absoluto do pater, assistência do Estado às crianças abandonadas, melhoria da sorte dos escravos, cuja igualdade moral é reconhecida
e cuja alforria é facilitada, sendo além disso proibido separá-los da esposa e dos filhos. Chegou-se mesmo a perguntar se Constantino não teria pensado em suprimir totalmente a escravidão. Talvez tenha recuado perante as necessidades econômicas, falta absoluta de mão de obra e receio de jogar na rua uma massa enorme de desempregados. Santo Agostinho, no fim do século, reconhecerá ainda que a instituição servil é um fato contra o qual nada se pode fazer. Seria preciso esperar uns 600 anos para que o progresso técnico e a evolução moral acabassem por ter razão. Assim, tentou suprimir Constantino os espetáculos sangrentos ou obscenos nas representações circenses. A julgar pelo que se verá a seguir, porém, parece não ter sido bem sucedido. Então, o Constantino tentou fazer tudo isso aí. Não foi possível acabar com a escravidão. Não foi possível acabar também totalmente com os espetáculos sangrentos e obscenos, que eram chamados ali de espetáculos circenses. Também não foi possível, dada a força da cultura, dada as necessidades econômicas e etc. Quanto à moral, todas as leis promulgadas mostram a grande preocupação do imperador em atacar as forças que desagregavam a sociedade. Medidas contra o adultério, contra a manutenção de concubinas por parte de homens casados, contra o rapto de donzelas e contra a sua prostituição pelos tutores. E como fato excepcional, num conjunto de medidas que revelam um sentido humano muito elevado, apenas as leis relativas aos costumes são acompanhadas de sanções terríveis, que fazem lembrar a ferocidade das 12 tábuas. Constantino mantém para os adúlteros, para os subornadores, ou subordinadores, né? Na verdade aqui é para os que cometem suborno, né? Para os subornadores mesmo. Constantino mantém para eles e para os adúlteros, e para também os proxenetas, os suplícios que suprimira para os ladrões e bandidos. Ou seja, colocou-os num grau de perigo maior, num grau de punição maior. Então, os subornadores, os proxenetas e os adúlteros. Então, com relação aos adúlteros e aos proxenetas, seria uma parte assim, mas seriam representantes mais assim do aspecto moral da lei, das regras, das leis. E com relação aos subornadores, tem também o aspecto moral, mas também tem a parte de corrupção, mais especificamente. A ama que seja cúmplice no rapto de uma donzela sofrerá a pena de lhe encherem a boca de chumbo derretido, e o estuprador de uma virgem será queimado vivo. Mesmo que os efeitos dessas políticas nos pareçam excessivos ou singulares, não poderemos negar que houve em Constantino um elevado desejo de ser, como diriam mais tarde os reis da França, o bom justiceiro, a autoridade para quem se pode apelar de qualquer iniquidade e que se esforça por pôr em prática os melhores princípios, aqueles que o cristianismo lhe tinha ditado. Não devemos certamente exagerar a eficácia imediata de semelhantes medidas. As decisões legislativas não bastam para mudar uma sociedade. Em muitos pontos, a ação de Constantino viria a revelar-se nula, mas a mera afirmação solene de certas regras morais já é um fato de enorme importância. Por exemplo, quando eu falei sobre os espetáculos circenses, onde havia muita sangria, entre outras coisas, ele tentou acabar, não conseguiu. Então, a tentativa dele acabou se revelando nula, não deu certo. Foi vencido pela força do costume, pela força da cultura. Além disso, o reino vai começar a assistir a uma transformação às claras dos hábitos da sociedade e a uma penetração da vida cristã nos costumes. A partir de agora,
doravante e durante uma centena de anos, os usos impostos pelo paganismo irão pouco a pouco cedendo o lugar aos do cristianismo. O império pagão irá converter-se no império cristão e a sociedade pagã numa sociedade cristã. Assim, o domingo e as grandes festas litúrgicas, como a Páscoa, Natal, Pentecostes, irão sobrepujar as férias pagãs, ou seja, os feriados pagãos, né? Ele chama aqui de férias, que é uma palavra que ela está flexionada no plural, né? Existe o singular féria, né? A gente usa muito as férias, né? Mas existe também féria. Mudará a fisionomia das cidades, porque por toda a parte se erguerão igrejas cristãs de vastas dimensões, as famosas basílicas constantinianas, que mudaram o aspecto da cidade, imitadas da antiga arquitetura romana, mas votadas ao culto do verdadeiro Deus. Nos cruzamentos das ruas, as divindades pagãs familiares e os velhos deuses da cidade desaparecerão para dar lugar aos oratórios dos santos. Então, nas esquinas, ou seja, nos cruzamentos, não é bem uma esquina propriamente, porque esquina pressupõe um cruzamento em perpendicular, em um ângulo de 90 graus, mais para um quarteirão hipodâmico, porque foi o hipódamos grego que inventou o quarteirão, que inventou a quadra, né? Então é um quadrado ou é um retângulo quase perfeito. E aí você tem ali você tem cruzamentos que se estabelecem criando ângulos de 90 graus aproximadamente. Aqui não necessariamente a gente está falando assim, de um quarteirão, de um cruzamento assim, como a gente vê muito hoje nas cidades aqui no Brasil. Eram cruzamentos meio que aleatórios, num ângulo aleatório, mais obtusos, mais fechados, mais abertos, cruzamentos em geral, né? E nesses cruzamentos, por isso que não dá para falar muito de esquina, né? Às vezes não parece uma esquina, só para que você visualize melhor. E aí nesses cruzamentos, muitos de angulação diversa, meio que até criando assim uma aparência de disforme, aleatória mesmo. Nesses cruzamentos existiam o que ali? O que colocavam ali? Colocavam as estátuas, né, as imagens de deuses aleatórios, né? Então você tinha ali essas imagens, e aí com o cristianismo crescendo e agora virando a religião oficial, no lugar desses velhos deuses da cidade, né, muitos eram até divindades familiares, ou seja, aquelas divindades cultuadas pelas famílias, ou seja, os antepassados, né, que eram cultuados, e no lugar agora dessas estátuas foram colocados, assim, paulatinamente, né, foram sendo colocados oratórios aos santos católicos, aos poucos que já existiam ali, né, naquele século. Então, isso foi mudando assim, drasticamente a cultura, a aparência da cidade, né, igrejas crescendo, sendo feitas, né, e colocando a imagem da cruz na frente. Então, tudo foi mudando assim muito rapidamente. A arte cristã saindo das catacumbas, expandir-se-á à luz do dia. O próprio vocabulário cotidiano será inundado de palavras cristãs, muitas vindas da Bíblia. E os nomes próprios serão cada vez mais nomes de santos e de mártires. Pelo simples fato da sua conversão, Constantino deu o impulso inicial à grande transformação da sociedade antiga. Mas é preciso ir mais longe e avaliar até que ponto a sua política, tendo em mira reorganizar o mundo romano, esteve associada aos elementos cristãos e também até que ponto pretendeu ele influir no futuro. Tratou-se, da sua parte, de uma intuição de gênio, de uma revelação sobrenatural ou, de certa maneira, de uma demissão. Tudo se passou como se tivesse reconhecido que somente o cristianismo, em pleno vigor, podia injetar o indispensável elemento de renovação no império decrépito e abalado.
numa intenção autenticamente revolucionária, quis absorver e integrar no sistema do império a revolução da cruz. Procedendo assim, será que ele estava traindo Roma? Houve quem dissesse que sim. Mas as tradições e os princípios que tinham feito o poder de Roma estavam caducos. Os romanos sabiam que o império estava fenecendo. Os imperadores, sabiam que Roma estava acabando. Todos sabiam que não era mais questão de si, e sim de quando. Estavam caducos esses princípios, e a história dos 4 últimos séculos tinha provado abundantemente que ninguém restituiria a esses princípios e tradições a sua primitiva vitalidade. O historiador alemão Droysen disse o seguinte: o maior ato do paganismo foi consentir na sua própria dissolução. O gênio de Constantino foi compreender que esta dissolução já estava feita e que era necessário encarar as coisas por outro ângulo. Além disso, não encontrava ele nos próprios princípios da Igreja elementos particularmente úteis para a reconstrução que ambicionava. 2 grandes ideias dominam a política que tem em mente: a ideia da unidade e a ideia da ordem. Muitas vezes repetiu que desejava, como dizia ele, pôr os homens de acordo, reuni-los todos num sentimento de fraternidade, despertar toda a terra para a unidade. Onde poderia ele encontrar este princípio de unidade mais solidamente estabelecido do que no cristianismo, nessa igreja cujos padres haviam repetido que a unidade era a sua perfeição, que por entre a divisão dos corpos a sua alma era una, e que até nas instituições manifestava tão firmemente o seu princípio. A igreja, o cristianismo, pregava a unidade em várias esferas, em vários âmbitos. Na escatologia, você tem a alma, que não fenece com a morte do corpo, permanece. Então, você tem a união dos membros do corpo, cujo cabeça é Cristo, e os membros são os cristãos. Então você tem a união de princípios e valores, a união moral. Então era realmente algo muito forte e poderoso, e Constantino estava vendo isso, muito perspicazmente. E quanto à ordem, única coisa que podia pôr um dique às forças da anarquia, não encontrava o imperador a sua expressão na hierarquia da igreja, nessa disciplina firme e humana que ela sabia manter? Para restituir o seu antigo vigor a todo o corpo do império que lhe parecia ferido de um grande mal, como ele próprio escreveu, o cristianismo surgia-lhe como o único aliado possível. Não são apenas causas episódicas e pessoais, mas razões profundamente amadurecidas que fazem da política de Constantino uma política cristã. O cristianismo está, pois, intimamente associado à imensa obra de reconstrução do Estado levada a cabo pelo grande imperador. Agradecida ao seu protetor, a Igreja aceita daí em diante os costumes estabelecidos pelo protocolo imperial. Não se opõe às genuflexões rituais diante dele e dir-se-ia até que quase o inclui na sua hierarquia entre os seus chefes designados por Deus. Os inúmeros funcionários cristãos, a quem foi dado um lugar privilegiado, sentem-se solidários com o bem público e não negarão a sua colaboração para a defesa do império e da sociedade. O Palácio Imperial, esse governo centralizado e hierarquizado que Constantino organiza, é realmente um palácio cristão, onde se vêem muitos sacerdotes e bispos, onde se procura pôr em prática os princípios evangélicos, uma espécie de arca que atravessará os futuros dilúvios e que, como notou Fustel de Coulanges, os bárbaros e Carlos Magno hão de adotar. A nova nobreza dos nobilíssimos, ilustres, perfeitíssimos e claríssimos, Constantino põe-se a dar
não sem ilusões, uma base de lealismo e de virtude. Ou seja, ele faz também um acalento, um afago nos nobres, né? Nos ilustres, nos ilustríssimos políticos e comerciantes e tal. Então, ele faz também ali uma política ali da boa vizinhança, do tomar lá da cá. Ele foi um hábil político também. Chegou a exigir que a sua milícia palatina e aqueles que o rodeavam observassem a castidade no exercício das suas funções. Por quê? Porque, fazendo isso, ele sinalizava para aquela elite recém-parida, né, da igreja, recém também parida, da igreja católica, para que essa elite mais ilustrada, né, mais assim intelectual e formada geralmente por bispos e tal, para que essa elite pudesse olhar para os seus feitos, para as suas atitudes e ter o que elogiar e ter o que dizer assim, olha, tá vendo só? Ele realmente é crente, ele realmente é cristão. Veja só, ele obrigou até que a sua guarda, né, que os soldados de sua guarda observassem a castidade. Veja só como é que ele está convertido. Então, ele teve essa habilidade para lidar com a igreja. O direito fica impregnado de princípios evangélicos também. O código torna-se essa legislação de ouro, de intenções incontestavelmente generosas, que Teodósio II, este sim, aparentemente mais cristão de verdade do que o Constantino, em 438, mandará fixar definitivamente. E até nas fronteiras onde instala bárbaros para as defender, Constantino liga intimamente a sua obra ao cristianismo, porque estimula entre esses bárbaros uma ação apostólica destinada a convertê-los. Então até missionário ele foi. E, sem dúvida nenhuma, em que pese se são ou não são, se foram ou não foram reais os sentimentos, as intenções sinceras, as intenções de Constantino, fato é que ele foi um dos grandes mecenas da missiologia. Ele custeou muitos missionários, ele fomentou o ideal, né, o ideário, perdão, do envio de pessoas, ele deu uma força política, uma força econômica para muitos missionários, para se estabelecer essa cultura de missões, de evangelização do mundo como um todo. Então ele é uma espécie de patrono da missiologia. Assim, se elabora um regime que, não sendo já o antigo regime imperial romano, traz em si a promessa de imensos desdobramentos. Constantino gerou verdadeiramente a Idade Média. Outro aspecto através do qual Constantino prepara a Idade Média é o desejo que tinha, um desejo que os seus predecessores já haviam manifestado e que os seus sucessores viriam a sistematizar, de prender o camponês à sua terra, o artista à sua arte e o funcionário à sua função. Era o único meio ao alcance de um Estado deficiente para impedir a vida instável de um povo que a ela era arrastado pelo receio dos impostos, pela pouca segurança que ofereciam as terras e por uma profunda desagregação das coletividades. É a origem da servidão que a civilização cristã da Idade Média conservará sem discutir. Então a servidão da Idade Média começa aqui com Constantino, quando ele decide por fixar o trabalhador no seu campo, fixar, né, as pessoas que tinham funções em suas funções, os funcionários, daí o nome funcionário é o que tem função, né? Fixar o artista à sua arte, ou seja, é uma espécie de especialização que se estabelece ali, a pessoa fica fazendo só aquilo, fica limitada só àquele círculo, só aquele âmbito, mas ao mesmo tempo que ela se especializa naquilo ali, ocorre uma conservação, uma estagnação, uma certa estagnação na evolução tecnológica. E isso é chamado de servidão. Claro que a servidão da Idade Média a gente vai ter o prazer e a oportunidade de estudar um pouco melhor quando
se fizer necessário no tempo hábil, mais à frente. Esta conclusão, que é a de Chateaubriand, mostra-se profundamente justa. A sua obra não foi uma tentativa de salvar o passado, foi, conscientemente ou não, uma opção sobre o futuro. Esta política cristã anuncia aquela que se há de expandir lentamente no tempo de Carlos Magno, do Sacro Império Germânico e das grandes tentativas teocráticas. É ela que suscita verdadeiramente a Idade Média, até nas suas piores inquietações e perigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.